pessoal, bem-vindos de volta à nossa Igreja Batista no Caminho, onde as coisas aqui no Ministério Kids no Caminho podem estar um pouco grudentas, não é? Vocês já repararam? Sabe o que é isso? Por que a gente está nesse tema desse mês? Por que é tão pegajoso? Bem, muitas vezes nós acabamos em situações que nos prendem na vida, sabe? E quando isso acontece, nós temos que nos libertar. Temos que continuar. Isso requer o que da gente? Vocês sabem? Determinação, gente. Determinação é o que, gente? É decidir que vale a pena terminar o que você começou. Isso significa que mesmo quando você fica preso, Deus pode ajudar você a te desgrudar daquilo e terminar seu trabalho. Não importa as situações que nos prendem ou que a vida apresente pra gente. O fato é que nós podemos sempre louvar a Deus e Ele sempre está conosco. Olha aí, no Salmo 34:1, Davi escreveu o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Nós precisamos sempre louvar o Senhor. Nós estamos fazendo esse caminho aí da grande história de Deus e aprendendo várias coisas com as histórias da Bíblia. E neste mês a gente está aprendendo sobre o que aconteceu com a igreja quando estava apenas começando. Isso logo depois que Jesus morreu na cruz, voltou à vida e depois ele foi levado para o céu. E vocês sabem que não havia notícia na TV naquela época, né? Para cobrir uma história daquela época. Mas e se tivesse, hein? Eu me pergunto, como é que teria sido assim, um noticiário daquela época? Bem, eu imagino desse jeito. Quer ver? Bem-vindo ao Jornal da Igreja Batista no Caminho Notícias, onde cobrimos todas as maiores histórias de hoje. E se você estiver chegando agora, nós estamos acompanhando uma história que começou há muitos dias. Olha só, esse gráfico aqui, vocês estão vendo? Isso aí, nossos relatórios têm mostrado que o número de pessoas que colocaram sua fé em Jesus disparou naquele dia. Nesse dia aqui, que foi o dia chamado pelo povo judeu de Pentecostes. Acho que vocês já ouviram essa história, não é? Já contamos por aqui. Lemos em nossa fonte, o livro de Atos, na Bíblia, que 3.000 pessoas colocaram a fé em Jesus naquele dia. E os números só continuaram a crescer. A cada dia, mais e mais pessoas escolheram acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Gente, essa notícia é bombástica. Aparentemente, essas pessoas se reuniam em casas, compartilhando suas vidas e até mesmo a comida umas com as outras. Isso é incrível, viu? Se vocês quiserem conhecer mais, eu vou dizer uma coisa para vocês. O homem se curou. É uma notícia de hoje muito importante. As coisas ficaram ainda mais interessantes há alguns dias, quando 2 homens estavam indo para o templo. E estes homens eram 2 discípulos de Jesus, chamados João e Pedro. Vocês já viram esse homem aqui, João e Pedro estavam indo para o templo quando viram um homem que não podia andar. Ele foi levado para o portão do templo. E de acordo com a nossa pesquisa, isso foi uma ocorrência que ele fazia todo dia ele ia para lá. Todos os dias alguém levava esse homem para o portão do templo e ele implorava por dinheiro, esmolas das pessoas que passavam por ali, no pátio do templo. E o homem pediu dinheiro a Pedro e João, mas, como você vai ver, sua vida nunca mais seria a mesma. Fontes do local registraram o que aconteceu. Vejam aí!
Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Puxa, gente, impressionante, não é mesmo? Eles conseguiram gravar? Como era de se esperar? Uma grande multidão se reuniu depois disso aí. E eles queriam saber. Um homem chamado Pedro se dirigiu àquela multidão. E então, uma transcrição aqui do que ele disse eu tenho. Olha lá. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado o assassino. Lembram Barrabás? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha, gente, está lá em Atos 3, 12 a 19. Puxa, esse é o relato que Pedro falou para todo mundo naquela multidão. Uau! Eu nem sei o que dizer, gente. Palavras poderosas essas de Pedro, não é? Não surpreendentemente, os líderes religiosos que ouviram o discurso de Pedro estavam furiosos e Pedro e João foram colocados na prisão. Olha aí, gente. Fontes nos dizem que no dia seguinte, um grupo de líderes religiosos se reuniu, incluindo o sumo sacerdote Anás e sua família, e ordenaram aos guardas para trazerem Pedro e João diante deles. Olha aí o que aconteceu. E aí, Pedro e João foram chamados no sinédrio. Quando eles chegaram lá,
as autoridades religiosas exigiram que eles falassem em nome e no poder de quem eles estavam realizando aqueles milagres. Pedro não se conteve, ele tinha que falar. E ele disse que estavam curando as pessoas através do nome e do poder de Jesus. Peraí, gente. Olha, tem alguém me falando uma coisa aqui. Na verdade, acredito que tenho o discurso dele bem aqui. Olha aí o que ele falou. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Gente, esse apresentador aqui, essa apresentadora de telejornal está impressionada com a ousadia de Pedro e João. De acordo com a nossa pesquisa, estes foram homens comuns, com pouca ou nenhuma formação em fala pública, E eles, de interpretação bíblica também, eles não tinham. Gente, como eles puderam ser tão corajosos? Aparentemente, o tempo que tiveram com Jesus causou um grande efeito em sua bravura e sabedoria. Os líderes religiosos ordenaram a Pedro e João para saírem da prisão e deram aos homens um aviso. Olha, eles nunca deveriam mais falar o nome de Jesus novamente. Minhas fontes me dizem que Pedro e João não tiveram planos de prestar atenção a esse aviso desses líderes, hein? Será que eles iam obedecer a esses líderes? Na verdade, Pedro e João disseram isso ao sumo sacerdote e aos seus líderes. Escutem! Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os líderes religiosos não conseguiram encontrar nenhuma razão para manter Pedro e João na prisão. Afinal, eles não podiam negar que o milagre tinha acontecido. O homem tinha voltado a andar. Ele tinha sido curado. Estava bem ali na frente deles. Então, a partir dessa transmissão, eu posso relatar que Pedro e João foram de fato livres. Isso, eles saíram da prisão e eles continuaram a espalhar a mensagem que sentiam ter recebido como missão. Jesus está vivo! Olha isso, gente! E eles saíram e foram continuar a sua missão. Pessoal, essa história foi muito especial, não é? Na verdade, fontes nos dizem que Pedro e João voltaram para seus amigos e contaram a eles sobre tudo o que Deus fez ali no templo. Peraí, tô ouvindo mais alguma coisa aqui, estão me avisando. Ai, gente, o que é isso? Notícia em primeira mão. Gente, olha esse gráfico, olha o que está acontecendo com ele. Através do poder do Espírito Santo, como resultado de tudo o que aconteceu, as curas e a mensagem de Jesus continuam a se espalhar. Estão crescendo. As nossas fontes estão relatando que os números de crentes já cresceram para mais de 5.000. Estão subindo. Gente, nós vamos precisar de um espaço maior para esse gráfico. Não sei mais o que fazer. O número de cristãos aumentou muito e só vai aumentar mais e mais se as pessoas continuarem a falar. Isso é tudo no noticiário de hoje, pessoal. Obrigado por sintonizar na Igreja Batista no Caminho Notícias. Até mais!
Viram, crianças, o nosso noticiário? Não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Foi isso que Pedro e João falaram. Eles estavam determinados a compartilhar as notícias sobre Jesus. Mesmo depois de tudo que eles passaram, eles sabiam como era importante fazer isso. Siga em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. É o nosso tema desse dia. João e Pedro poderiam fazer a escolha sábia para continuar, porque sabiam que Deus estava com eles, mesmo na prisão. E Deus estará conosco também, crianças. Vamos agradecer a Deus por isso? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor estava com João e Pedro e o Senhor continua conosco até hoje. Senhor, dá-nos a fé, dá-nos a coragem, a força, a perseverança para continuarmos firmes, mesmo quando as coisas às vezes são difíceis de fazer, como compartilhar do teu amor ou algum trabalho da escola, ajudar em casa. Senhor, nos ajude, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Nos ajude a enfrentar as coisas difíceis e vencer e seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós amamos o Senhor e por isso Ele está conosco. João e Pedro sabiam que era seu trabalho compartilhar as boas novas sobre Jesus. Eles eram confiantes e eram ousados, corajosos, porque sabiam que Deus estava com eles. Eles tinham o Espírito Santo para ajudá-los. E eles estavam determinados a falar sobre Jesus, porque eles realmente acreditavam que Ele era o Salvador, que Deus havia prometido. No início, as pessoas tinham estragado o mundo perfeito de Deus, vocês lembram? Mas Deus enviou Jesus para fazer um caminho para termos uma relação com Deus que durará para sempre. Todos nós enfrentamos coisas difíceis na vida, não é? Às vezes você pode ter vontade de desistir de algumas coisas, né? De aprender a escrever, a ler um livro grande, mas você pode fazer o que Pedro e João fizeram. Você pode escolher terminar o que você começou. Olha aí o nosso tema de hoje. Siga em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Diga isso comigo, vamos lá? Siga em frente, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Isso, gente, lembre-se, Deus é sempre forte. Podemos contar com Ele para nos ajudar quando ficamos cansados ou frustrados. Às vezes as coisas começam fáceis, mas depois vão ficando mais difíceis, não é? Talvez escolher uma música para tocar mais simples no piano, no início seja fácil, né, no teclado, mas uma vez que você já tem o domínio do básico, e aí seu professor começa a te dar uma coisa mais difícil para você fazer, ou até um aplicativo lá para você treinar o piano, e pode ser mais difícil, mas persista. Talvez no futebol você achou que ia ser divertido, né? Mas aí seu treinador colocou o time para correr em volta do campo e fazer um monte de coisa difícil. Ufa! É difícil continuar, mas mesmo seja no piano, no futebol, no dever de casa, na prova, compartilhar as boas novas sobre Jesus com os outros, nós podemos escolher seguir em frente. Podemos escolher terminar o que começamos. Isso se chama determinação. E qual foi a coisa mais difícil que você já teve que fazer nessa semana? Pensa aí comigo. E qual foi a coisa mais divertida que aconteceu com você essa semana? Pense nessas perguntas aí pra gente conversar lá na igreja mais tarde, tá bom? Veja esse vídeo ainda domingo, espero, hein? Pra gente poder conversar melhor hoje à noite. E vocês se lembram qual é o nosso versículo do mês? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Não desanimem, crianças. Terminem o que começaram. Determinação. Gravem no coração essa palavra. Semeiem o bem que vocês colherão se vocês forem determinados. E não desanimem quando ficar alguma coisa difícil, hein? O Senhor está com vocês. Um beijo. Tchau.